Graça e paz, por lindo do Senhor, quero compartilhar eh, uma palavra, um pensamento que eu entendo, que o povo de Deus foi feito para falar da graça, falar da misericórdia, do amor de Deus. As pessoas deixam de falar da palavra, deixam de falar do amor, da presença, para falar de outras pessoas, para falar das pessoas, para apontar o dedo, para falar, estão falando de uma forma errada, falando de uma forma, né? Mas a gente tem que entender que a gente foi feito para falar do amor de Deus, não apontar o dedo, não acusar as pessoas. Sei que tem pessoas que falam besteiras mesmo, falam coisas erradas, mas nossa obrigação é falar da graça, falar da misericórdia, falar do amor. E possamos entender que o nosso objetivo como cristão, eu penso assim, não sei se eu vou estar errado em falar, mas eu penso dessa forma, que minha obrigação não é apontar o dedo nas redes sociais ou falar que o fulano fez coisa errada, mas a obrigação é falar da graça, falar do amor de Cristo, falar que Cristo morreu por mim, morreu por você. Quando a gente deixa essa forma de pensar, começa a falar dos outros, aí deixamos de ser ministro, deixamos de ser o propagador da palavra de Deus. É engraçado quando você chupa um pirulito, ele é doce, né? E quando você faz a comparação do pirulito quando aponta o dedo, parece que quando a gente está tão viciado em apontar o dedo, que a ponta do dedo se torna doce como um pirulito. E parece que quando se torna doce, fica gostoso apontar o dedo. Então essa é a questão. Muito fácil apontar o dedo, muito fácil. Quero ver as pessoas fazer a vontade do Senhor. Apontar o dedo muitas vezes, mas se torna muito doce, achando muito gostoso apontar o dedo. Mas esquece que nós temos um dever, é falar da graça, falar da misericórdia, falar da bondade do Senhor, falar da misericórdia. Que possamos, como filho do Senhor, aprender que nosso dever não é falar da igreja X ou da igreja Y, mas a nossa obrigação é falar da graça, falar da misericórdia, falar da grandeza do Senhor. Muitas vezes eu estou vendo nas redes sociais a igreja falando de igreja, ministro falando de ministro, mas esquece da palavra que a nossa obrigação não é falar um dos outros, mas falar da presença poderosa do Senhor, que é transformadora. Eu fico pensando, fico tão chateado com isso. As pessoas perdem o tempo falando, esquece que existe um Deus eterno, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. As pessoas esquecem que existe um Deus eterno, grande, poderoso, que merece toda honra, toda glória, todo louvor. E aí a gente sabe que existe um Deus que morreu na cruz do Calvário, Deus morreu na cruz e deu sua vida por nós, para que nós pudéssemos viver de vida eterna. E Deus nos dando a oportunidade de falar do amor de Cristo. Deixamos de falar, porque estamos falando dos outros. Estamos apontando o dedo. Esquecemos da graça, esquecemos da misericórdia, esquecemos da presença do Senhor. Parece que
deixamos de sermos filhos que anunciam o reino para sermos acusadores. Né? Que possamos nunca deixar de falar do amor de Deus por causa de outras pessoas. Né? Tem um versículo que eu estava lendo esses dias, 2 Coríntios 3, versículo 18, diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória que vem do Senhor, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo ou com o Senhor, e que é o Espírito. Então, quando a gente deixa de falar da graça, deixamos de estar fazendo isso aqui. Refletir a presença do Senhor, refletir é falar da graça, falar daquilo que Jesus fez por nós. Então, que possamos aprender com isso. Em 2 Coríntios 3, 18, fala da presença de Cristo que está em nós por meio do Espírito. Se a gente deixa de falar disso aqui, e para falar dos outros, estamos errando muito. Mas quando paramos de falar, paramos de apontar o dedo e fazemos isso aqui, que é aquilo que a palavra diz. A gente começa a fazer grandes coisas no meio da gente, né? Grandes coisas acontecem. Quando a gente começa a falar da graça para que outras pessoas sejam transformadas e façam as coisas tudo corretamente. É só assim que vamos parar de errar e vamos fazer as coisas corretamente. Por quê? Porque estamos pregando a palavra para que elas sejam transformadas pelo Espírito. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o povo de Deus. Amém.